A Denise participou em todos os detox connosco e este é mais um que ela está aqui, está aqui a fazer temos este privilégio de estar aqui com ela. Portanto, há aqui muitas meninas nisso que não sabem o que são constelações familiares, mas que, pronto, sentiram este apelo para vir estar connosco. Agora passo a palavra. Então, bom dia a todas. O meu nome é Denise. A Tânia de vez em quando fala aqui de mim e diz pelo menos das carinhas que eu vejo aqui, só reconheço ali a Ana do detox anterior, salvo Sim, erro, e de uma sessão. sim, sim, bom dia, sim. E a Bom Fernanda dia. também. A Fernanda também é veterana. Mas a Fernanda tem a câmara É, desligada, é por isso eu não câmara consigo ver fechada, a cara sim. dela. Sim, sim. Pronto. E a Ana está aqui logo em destaque no meu ecrã, por isso é que eu reconheci ali a cara dela. Então, é como a Tânia diz um pouco, eu já participei aqui no Detox da Tânia várias vezes, umas vezes com uma dinâmica, outras vezes com outra. Na verdade, eu participo também e acompanho também depois o programa aqui em casa a nível da alimentação, até porque a minha filha mais velha é fã do Kichari, está sempre mesmo fora do Detox, anda-me sempre aqui a pedir para fazer. Portanto, de verdade, sempre que a Tânia abre estas oportunidades, eu acabo por participar. Desta vez é verdade que não participei tanto no grupo com os meus pratos, porque nós temos ali a Dina e algumas meninas que têm pratos lindos e maravilhosos, eu não consigo atingir aquele nível de perfeição, então limito-me a comer o meu sossegadinha no meu cantinho e a acompanhar algumas lives da Tânia, porque elas são sempre muito ricas e ela traz-nos sempre muita informação, alguma que nós à medida que vamos sendo veteranas é verdade que já conhecemos, alguns truques e algumas dicas, mas depois é muito interessante que nós percebemos também que à medida que o nosso percurso vai evoluindo, mesmo participando aqui nos detox e mesmo já tendo feito outros anteriores, é quase, pelo menos na minha opinião e na minha maneira de ver, é quase como se a informação ressoasse de maneira diferente, não é? É. Isto, obviamente, pelo menos no meu entender, também tem muito a ver com o nosso nível de consciência e é isto que as constelações também trazem. De certa forma, nós trabalhamos e nós crescemos à medida que nós vamos abrindo a nossa consciência e quanto mais consciência nós nos permitimos ter, seja sobre aquilo que for, não é, na nossa vida, o nosso movimento e a nossa capacidade de ir fazendo diferente, ela vai se transformando. E curiosamente, aqui nos detox, o que é interessante é que parece que nós estamos a beber a mesma informação, entre aspas, mas ela muitas das vezes já vem com um conteúdo completamente diferente, ou seja, não é por ter feito todas as edições do Detox que elas acabam por ser iguais. Eu acho que até mesmo a mudança no nosso corpo e a forma como o corpo reage à introdução novamente daquela rotina toda, não é? Ela vai mudando. Por isso, Tânia, obrigada também por, não só pelo convite de estar aqui a apresentar a minha área, não é? Mas também pelo convite de abrires aqui os detoxes que nós tanto precisamos ao longo do nosso ano e aqui das nossas transformações, não é? Para fazer estas mudanças que acontecem, está bem? Pronto. Então, sobre mim, acho que o que é que eu posso dizer mais? No fundo, aquilo que eu digo muitas das vezes é: eu não sou mais nem menos nenhuma das pessoas que até mim chega, está bem? Eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou todas essas coisas. E como qualquer uma de nós, está bem, meus amores? Eu tenho desafios na minha vida, ok? Se calhar eu tenho um pouco mais de conhecimento em algumas coisas, pelo meu próprio processo e pelo caminho que eu já fiz, não é? E pela área, digamos assim, que eu escolhi para estudar e para abrir a minha caminhada, como foi apresentada precisamente pela Tânia. Okay? A Tânia, além desta parte alimentar que ela nos traz e deste olhar para nós e olhar para muita coisa, na verdade foi a Tânia a pessoa que um dia me levou a fazer a primeira constelação e tal como muitas das meninas que aqui estão hoje, não fazia a mínima ideia o que é que ia, mas aquilo ressoou tanto em mim, aquilo mexeu tanto comigo que a determinada altura eu quis saber mais, não só pelo meu próprio processo individual, ok? Porque realmente para mim aquela constelação foi claríssima do que é que ressoava em relação à minha vida, mas à medida, digamos assim, que eu me fui abrindo para esta transformação de consciência, aquilo foi soando cada vez mais e fazendo mais sentido. E então eu acabei, digamos assim, por depois
transformar a minha jornada individual, não é? Daquilo que seria o meu próprio processo, a estudar, a conhecer e a aprofundar cada vez mais e estar, de certa forma, a trazer aqui um bocadinho esta informação a todas vocês, está bem? Relativamente às constelações puras e duras, que é assim como eu digo, hoje em dia nós já conhecemos, e eu conheço várias formas de trabalhar com constelações e vários métodos de trabalhar com as constelações. Para mim, na verdade, todos eles são eficientes, desde que nós nos abramos ao movimento de acolher aquilo que ali está. Eu costumo dizer que, como qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, isto não é uma varinha mágica, não é? Que abre aqui o caminho das purpurinas e dos unicórnios e tudo se transforma, não é? Era maravilhoso que só por lermos os livros da Tânia aquilo tivesse logo ali um impacto fantástico na nossa vida, não é? Há depois a nossa parte que a partir daquele conhecimento e daquilo que nos transmitem, nós nos autorresponsabilizarmos pelo nosso desejo, pela nossa vontade de fazer diferente. E com esta transformação da consciência que chega, seja lá de que área for, nós permitirmos a fazer movimentos diferentes, está bem? Eu já vi verdadeiramente, a verdade é esta, a nível de sessões de constelações, quase, e no meu próprio percurso também, não foi só uma única constelação que mudou a vida, mas a verdade é que aquela mudança de consciência ali foi abrindo outros caminhos, que depois eu fui abraçando, digamos assim, e que levaram aqui a grandes mudanças, está bem? E às vezes numa sessão individual, a pessoa até parece que aquilo ressoa, mas não sabe muito bem o que é que vai fazer com aquilo, e o convite que eu vos deixo sempre, mesmo hoje, e depois desta sessão, e depois deste trabalho todo que fizeram aqui com a Tânia, é fiquem despertas para os sinais, porque a vida vai-vos trazer os sinais. Às vezes aquele nosso amigo que nos acompanhou durante muito tempo para nos proteger e para nos criar aqui umas capinhas como se nós fôssemos cebolas, que é o bendito do ego, é que não nos deixa ver, porque nós temos medo, nós continuamos a ter dúvidas e incertezas, mas é este ego aqui, não o ego de egoico, porque muitas das vezes nós associamos o ego a sermos egoístas, a só olharmos para nós. Não, o ego é aquelas camadinhas todas que nós construímos ao longo da nossa vida para nos proteger. E às vezes a vida está-nos a dizer assim, não, vai, experimenta, faz. E ele está-nos aqui a sussurrar do outro lado a dizer, não, mas olha, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, não vale a pena estás a comer essas coisas todas durante uma semana porque isso os resultados não apareceram ao fim de 3 dias, não é? Mas se nós mantivermos, digamos assim, com esta nova consciência, aquela rotina e aquilo que nos chegou, vocês vão ver que as coisas vão mudando. E depois há de repente alguém que partilha uma dica lá no grupo, por exemplo, e que nós estávamos com dificuldade em comer determinado alimento, mas aparece alguém que dá aquela dica e nós, ok, deixa experimentar. Isto é com base, por exemplo, naquilo que viveram aqui no Detox com a Tânia. Mas a nossa vida também faz isto nas outras áreas todas, está bem? Às vezes nós só temos é que estar atentos. Às vezes aquilo parece que está ali difícil de percebermos, mas se nós nos permitirmos a estar atentas às dicas, nós vamos conseguir encontrar, está bem? E, portanto, isto falar aqui um bocadinho, assim, exemplos mais fáceis, porque a constelação, na verdade, não é uma coisa que a gente entenda com a mente, é uma coisa que a gente vê acontecer à nossa frente e que não há forma de explicar, está bem? Então eu deixo-vos o convite a todas. Nós aqui vamos fazer um exercício muito simples, eu vou-vos mostrar aqui, eu tenho aqui uns amiguinhos, eu trabalho com estes bonequinhos que estão aqui, portanto, estas figuras e estes bonequinhos. Na verdade, nós vamos fazer aqui um exercício muito simples, só para vocês se permitirem sentir como é que é um movimento de um campo mórfico, e é com isto com que as constelações trabalham. As constelações trabalham com acesso a informações que não estão na nossa mente, no nosso consciente, mas que nós sentimos. E é a partir deste sentir que depois as coisas vão rodar. Como vos disse, há várias técnicas, está bem? Eu trabalho com estes bonequinhos a nível das sessões individuais, a forma mais pura dela ser trabalhada e como elas foram desenvolvidas por Bert Hellinger, que foi quem as desenvolveu, é campos presenciais com pessoas, ou seja, nós temos mesmo verdadeiramente várias pessoas que estão numa sala, num espaço, há uma pessoa que tem um tema para constelar. Olha as meninas, bom dia! Uma casa cheia. É. Alguma coisa às vezes é bonito elas terem aparecido aqui
aqui, eu gosto sempre que as nossas filhas apareçam e as nossas gerações futuras apareçam aqui, porque às vezes as constelações mexem, ok? Em coisas inconscientes que nos fazem tocar em determinadas feridas e em determinados gatilhos que nós achamos que vai ser muito difícil de diluir ou de gerir, ok? Mas se às vezes tiverem medo, se às vezes tiverem dúvidas, lembrem-se sempre de uma coisa. Da mesma maneira que quem esteve antes de nós, com a consciência que tinha no momento, e as gerações antes da nossa não tinha terapias, não tinha conhecimento, não tinha, salvo algumas exceções, não é? Mas a maioria, não tinha acesso a muitas das coisas que nós temos, e mesmo assim, se nós nos permitirmos olhar para a história daquele pai ou daquela mãe, apesar de termos tido conflito com eles, e a nossa criança ainda viver em alguma dor ou em algum conflito, nós conseguimos entender que eles fizeram, de certa forma, um pouco diferente daquilo que eles receberam. Está bem? Então, às vezes, nós hoje, umas vezes por compensação daquilo que não recebemos, colocamos os nossos filhos num lugar que não lhe pertence, quase como que ali sempre aquilo que nós demos os filhinhos da mamãe e do papá, e atenção que eu sou mãe de duas meninas também, e eu também sou esta que vai lá, e que não sobe a árvore, e cuidado, mas depois tenho um marido por trás, não, elas têm que experimentar, elas têm que fazer, porque isto também faz mesmo parte das nossas diferenças. Mas se algum dia vocês tiverem medo de tocar nas vossas feridas, lembrem-se que cada movimento de consciência que a gente faz vai-nos abrir um caminho. A gente pode não conseguir fazer assim tão diferente daquilo que nós recebemos, mas o pouco que nós conseguirmos fazer de diferente, aquelas coisinhas lindas que apareceram ali ao lado da Tânia agora, um dia quando forem mulheres adultas, porque tiveram uma mãe que fez movimentos diferentes, elas vão se permitir, a partir desta nova consciência, abraçar novas oportunidades. E não é aquilo que a gente diz, meus amores, não é a gente dizer às nossas filhas que não faças assim, é nós fazermos, é nós permitirmos, a partir das nossas mudanças, fazer coisas diferentes. E quem esteve, por exemplo, neste programa com a Tânia, durante este período, todas nós temos obrigações na nossa vida, profissionais e familiares, mas eu tenho a certeza que os vossos filhos, que à vossa volta vos viram ali dedicadas durante um tempo a cuidar da vossa refeição, que pode ter tornado a refeição do sistema familiar na mesma, mas a cuidarem de vocês, a olharem para vocês, e não importa qual foi o objetivo que atingiram, mas só o facto de vocês terem permitido a isto foi um movimento diferente que vocês talvez fizeram em relação àquilo que aprenderam lá atrás e que estas novas crianças vão beber. Tá bem? Elas lá mais à frente, no papel de mães ou no papel de pais, porque os meninos também vivem disto, do nosso movimento, vão estar mais receptivos a estes convites da vida, está bem? Portanto, vamos permitir-nos, por muito que não entendam o que é que vai acontecer aqui, está bem? O convite que eu vos vou deixar é permitirem-se sentir. Eu podia falar muito mais aqui sobre as constelações, sobre a base delas, porque na verdade as constelações não é um ato de magia que a gente abre aqui e isto acontece. Elas têm uma forma com as quais nós olhamos sempre, e aquilo que aprendemos é que, de certa forma, estes campos mórficos ligam-nos a três leis, sejam elas com o nosso sistema familiar ou aquilo que nos rodeia, porque nós fazemos parte de vários sistemas também, não só o nosso sistema familiar. Nós olhamos por as três leis. Eu posso-vos muito rapidamente falar assim sobre elas, para vocês entenderem depois que isto não é aqui uma coisa assim. Queres falar, Tânia? Não. Sim, eu ia dizer que se calhar mais do que a parte assim teórica, era a gente fazer mesmo o exercício, ver? E depois se elas tiverem dúvidas, depois vocês podem até, e se calhar fará sentido depois até terem uma sessão individual contigo, onde possas talvez explicarem se fizer sentido. Mas agora fazermos mesmo já este exercício. Agora fazermos... Tá bem, então vá. Eu depois também vos posso sugerir uns livros, está bem? Ok, boa. Não ouvi, desculpa. Boa, acho muito então, bem, acho muito boa oportunidade para nós sabermos assim os livros que vai fazer sentido que possas propor. Está bem, eu depois partilho então lá no grupo alguns dos livros que para mim, ok, me trouxeram algum movimento. Não quer dizer que vocês tenham que abarcar estes, mas é um caminho, está bem? Ok, perfeito. Então, todas têm um papel e uma caneta,
Uhum. Ok. Porque nós vamos trabalhar aqui, este exercício com o qual nós vamos trabalhar é um exercício coletivo e de grupo, está bem? A sessão individual, a Tânia agora estava aqui a falar do convite das sessões individuais, eu também vos deixo este convite. A sessão individual nós trabalhamos de uma forma um bocadinho diferente, está bem? Eu posso até mostrar aqui a forma como eu trabalho só para vos dar a conhecer. Nas sessões individuais nós trabalhamos com todo um leque de meninos, está bem? E com um campo aqui na água. Depois a gente já vê se eventualmente há aqui, a seguir à questão das dúvidas, alguma coisa que possamos ver aqui neste sentido. Mas agora eu propunha, então, a convite da Tânia aqui este exercício coletivo. Neste exercício coletivo, nós precisamos então de uma folhinha e de uma caneta, de um lápis, aquilo que tiverem para escrever, só para depois eu vos dar espaço para partilharem e trazer-vos alguma consciência sobre isso. Mas antes de Denise, disto, desculpa, deixa-me só dizer que a Marta estava a falar que na Netflix existe ai, eu já vi também, mas agora não me lembro como é que se chama. É uma série, é, acho que é a é série, uma não é? série, sim. É a É série, uma não é? série. É uma série. É Aquela o novo série eu. turca, É o certo? novo eu. Sim, e que explica, eu acho que explica bem também as constelações. Eu costumo dizer que atenção, porque a série depois projeta ali quase como se eles estivessem a conseguir ver aquela questão da Pois, avó, da certo, mãe. Isso não nos acontece quando nós participamos num campo de constelações, está bem, meninas? Nós não temos acesso àquelas visões, àquelas coisas todas que aparecem. certo. Mas é normal quando vocês participam num campo de constelações, se vocês estão a representar alguém que tinha, por exemplo, uma dormência numa mão ou num braço, vocês sentirem isto e não conseguirem explicar, ok? Se há alguém que viveu ali uma dor ou uma questão muito relacionada com sintomas que lhe trazia angústia e ansiedade, vocês até podem ser pessoas muito calmas e naquele momento vocês sentem-se muito nervosas e muito agitadas, está bem? Mas deixo-vos o convite a assistirem à série, como diz a Tânia muito bem, e não vamos para aquele nível de projeção, mas é muito normal nós sentirmos sintomas. E deixo o Ok, convite também, se tiverem a oportunidade de participarem num grupo de constelações familiares, aí vão viver aquilo que a série retrata, está bem? pois Sem é. medos. Às vezes nós temos medo porque, agora vou meter nisto, depois venho toda cheia de energias. Não tem nada a ver, está bem? Aquilo que ali está a acontecer tem a ver àquele sistema. Quando nós saímos de lá, aquilo não vem connosco. Pode ter ressoado em alguma das nossas coisas e emocionalmente aquilo ter mexido com as nossas próprias emoções, está bem? Mas vocês não trazem nada que não seja vosso, e aqui nesta sessão também, neste momento também, o que aqui vier mesmo a nível de emoções ou de pensamentos, ok? E ainda bem que falaste isso, é vosso. Mesmo que vocês não consigam entender agora com a vossa mente, com o nosso ego que vai tentar justificar tudo, aquilo vai ressoar em alguma coisa vossa se vocês se permitirem isto, está bem? Então, pá, vamos lá ao exercício. O que Então é vá, preciso que a gente vamos faça? lá. O que é que eu vos vou pedir primeiro? Antes de estarem aí com essas cantinhas, esses lápis, essas coisas todas prontas, vou só pedir que fechem um bocadinho os vossos olhos, porque o nosso mental gosta muito de se sentirem mais confortáveis, podem baixar os vossos telefones, quem tiver a segurar. E vou-vos pedir que fechem os vossos olhos só durante um minutinho, que se permitam a sentir a vossa própria respiração, o subir e descer do vosso diafragma, enquanto inspiram profundamente. Permitam-se desprender a língua do céu da boca, deixar espaço a que a respiração tome conta. Inspira mais uma vez. Vão se permitir relaxar os vossos ombros, as vossas costas, enquanto inspiram e agora expiram. Na próxima inspiração, vão se permitir fazer uma inspiração muito profunda. Quando soltarem o ar, sentir o vosso corpo a saltar toda a energia dos ombros para baixo, a libertar a tensão e tudo aquilo que viveram durante esta semana. Vão se permitir inspirar mais uma vez, relaxando as mãos, o corpo.
tentando bloquear a vossa mente e apenas sentir o vosso corpo que fala, que vos mostra, vos indica sempre o caminho. Inspira mais uma vez, solta todo o ar. Vão-se permitir apenas ir só conectar ao vosso coração, às batidas, àquilo que ele vos quer transmitir. Vão-se permitir deixar que seja ele neste momento a guiar-vos e a trazer a informação de tudo aquilo que vocês se permitirem neste momento. Permitam-se apenas imaginar que estão conectadas a cada uma das batidas, ao ritmo da vida que pulsa em cada uma de nós a partir do fluxo da vida que é acompanhada por cada uma das batidas do nosso coração. Vou-vos pedir que inspirem mais uma vez. Da próxima vez, soltar o ar todo pela boca. E agora, lentamente, ao vosso tempo, ao vosso ritmo, permitirem-se abrir os vossos olhos, mas apenas e só neste estado de presença e de leveza. Vou assumir que todas as outras pessoas já têm aqui a presença neste momento. Minhas queridas, como é que nós vamos fazer este exercício? Este bonequinho que está aqui, está bem? É o vosso representante, neste caso o representante de cada uma de nós. Este bonequinho é um tema oculto, este bonequinho outro tema oculto, está bem? Eu vou aproximar o bonequinho amarelo de um bonequinho e do outro. E durante este percurso eu vou-vos fazer algumas perguntas. E vocês vão se permitir escrever nessa folha tudo aquilo que vos vier. Pode ser um pensamento solto, uma emoção, lembrarem-se de alguém, lembrarem-se de algum momento, está bem? E vocês vão registar no vosso caderno ou na vossa folha tudo aquilo que vier. Pode ser uma sensação corporal também, está bem? Não importa se a vossa mente vos disser que não faz sentido, que não entendem, mas registrem, porque mesmo que não ressoe agora em alguma coisa, é uma informação que vai ficar para vocês, está bem? Então vá. Vou começar por aproximar aqui. Todas conseguem ver, pressuponho eu. Sim. Ok. Então vá. Vou usar até esta mão aqui para este lado. Oi. Temos aqui Yara. resistência. Chega uma caneta e uma folha, filha. Então vá. Vou começar a aproximar aqui a bonequinha amarela. Deixem-me só, por favor, ver quem é que tem aqui o microfone. Tânia, consegues desligar todos os microfones? Se faz favor. Ok. Uma caneta e um papel. Olha, um instante. Ok. Eu já tentei desligar, mas... ok. Ai, deixa-me só. Acho que estamos todas desligadas. Então vá. Inspirar, soltar o ar, porque agora fizemos aqui assim um movimento diferente, tentando bloquear as vossas mentes. Vou aproximar o bonequinho amarelo do bonequinho azul, está bem? Vocês permitam-se sentir. É confortável para vocês? É desconfortável este aproximar? O que é que vocês sentem aqui? Qual é a emoção que este movimento vos traz?
Podem sentir o vosso coração acelerado, a vossa garganta com necessidade de engolir o ar. Podem sentir peso nos ombros, nas costas. Podem sentir dormência em alguma área do vosso corpo. Sentir-se nervosas, agitadas, ou doer a cabeça. Permitam-se sentir e resistir na vossa forma. Mas também Agora com isto, também nos podemos sentir bem, sim? podem se sentir bem, podem se sentir leves, podem se sentir que faz parte, é tudo o que sentirem, está bem? Podem sentir que é confortável para vocês este aproximar. O bonequinho aqui frente a frente com esta pecinha azul, o que é que vos surge? Isto é confortável? Encarar e estar de frente ou é desconfortável? Imaginando que a vossa bonequinha amarela tem uma idade. Que idade é que ela tem aqui junto da pecinha azul? Pode ser a vossa infância, a adolescência, a vida adulta. Com que idade é que aqui está? E a resposta pode ser diferente e podem não sentir nada e não tem problema nenhum, tá bem? Se não sentem nada, não sentem nada. Se tivessem que atribuir à pecinha azul a memória de alguém, de algum familiar, quem vos ressoa? Ressoa alguém? Não ressoa ninguém? Ressoa-vos do lado da mãe, do feminino, das mulheres, o lado do masculino, o pai, o avô? Se vos ressoar alguém, quem é que vos poderia vir aqui? E existe algum momento específico, um quando, no presente, no passado, que vos faz sentir mais ligados a esta pecinha, mais conectados? Quando é que nós nos conectamos? Quando é que me senti mais próxima dele? Quando é que ressoa mais em mim esta ligação? Agora vão-me permitir afastar. Permitam-se sentir. Com este afastamento, o que é que vos chega? Tristeza, alegria, leveza, angústia, medo, coragem. Ao afastar, é mais leve ou é mais confortável estar perto, estar junto da pecinha? Escrevam o que vos aparecer, okay? Seja o que for. Não há certos nem errados. Agora vou trocar, vou-vos dar aí um minuto para acabarem de escrever o que quiserem. E vamos fazer um movimento em relação à pecinha multicolor, tá bem? E a mesma coisa. Vou começar a aproximar a pecinha amarela da pecinha colorida. O que é que vos faz sentir neste momento este aproximar? É confortável? É desconfortável? Qual é a sensação que aparece no vosso corpo? Alguma emoção? Algum sentimento? Quando elas estão assim próximas, frente a frente uma com a outra, sentem desejo e vontade de abraçar esta pecinha, se isto fosse possível,
Ou, por outro lado, sentem medo ou dificuldade de se conectar a ela. É confortável para vocês esta aproximação, este olhar? Se pudessem sentir nesta pecinha multicolor a representação daquilo que mais desejam na vossa vida, o que é que ela representaria? Se não aparecer nada, não tem problema, está tudo certo, não há certos nem errados. Mas se pudessem conectar a ela como ela representando alguma coisa de maior na vossa vida, o que é que ela representaria? Agora vou afastá-la. O que é que este movimento de afastamento vos traz? É mais confortável estarem afastadas, próximas, a meio do caminho, um pouco afastadas, mas não tão afastadas? O que é que vos vem? Agora vou posicionar aqui a pecinha amarela no meio, a olhar para uma e para a outra. Vão-se permitir desse lado, neste exato momento. Se esta fosse a vossa última oportunidade de escolha, daqui para a frente não há mais forma de escolher novamente. É o tudo ou nada. Escolhiam a peça azul ou a multicolor. Hoje é o último dia das nossas vidas. Ao que é que nós nos queríamos conectar? Ao azul ou ao multicolor? E o que é que essa conexão vos traz? Essa escolha vos traz? Vou aproximá-la um pouquinho mais aqui para que se permitam sentir desta aproximação. Estou aqui no meio do caminho. Um ou o outro. Deixem vir o que tiver que ver. E até podem sentir que ainda estão mais conectadas a uma ou a outra, mas que se tivessem mesmo que tomar uma decisão, qual delas é que seria? E o que é que essa decisão vos faz sentir? Voltar a afastar aqui a bonequinha, deixá-la aqui a meio, para que vocês também se permitam sentir se é mais confortável para vocês um afastamento das peças ou uma proximidade delas. Agora vou baixar aqui e vou aqui voltar à câmara para falar com vocês. Então, acho que já estou a escrever. Então, este é um exercício assim muito simples, de uma forma de trabalharmos o método das constelações e aceder aqui àquilo que está no nosso inconsciente, por muito que a gente não saiba o que é que está ali guardado, está bem? Porque aqui o bonequinho amarelo, neste caso, era aquele que é o vosso representante, ok? Ou seja, é aquilo que está conectado a vocês. E aquilo que vocês sentiram no aproximar a uma coisa ou a outra está relacionado com o que é que vocês sentem ao aproximar-se disto ou disto. E eu agora já vos vou dizer. Vou só colocar lá aqui do lado que ela acabou de cair e de molhar. Este bonequinho que está aqui, estão preparadas? Não estão, mas eu vou dizer, não é mesmo? São os bloqueios, os medos, as dúvidas,
ok? Por outro lado, este multicolor que aqui está são os nossos sonhos, os nossos desejos e aquilo que a gente mais quer para a nossa vida. Por muito que a gente possa achar, ou que o nosso ego possa achar que aquilo que a gente mais quer é uma casa na praia, mas agora de repente eu lembrei-me que me sentia bem era no campo, ok? Bem, porque às vezes a gente conta umas histórias à nossa cabeça e achamos que ir viver para a praia que é, mas depois aquilo que está aqui dentro de nós escolhe a casa no campo, então de forma inconsciente a gente conecta-se. E dizer-vos o quê, meus amores? Não há certos nem há errados, está bem? E não faz mal, porque eu posso ter escolhido a pecinha azul que representa os bloqueios, mas isso não quer dizer que eu só queira ver bloqueios à minha frente ou que eu não consiga ter força para agarrar os meus sonhos. Pode querer dizer é que eu ainda vou ter que trabalhar a minha consciência sobre estes bloqueios, a quem é que eles estão conectados ou ao que é que eles estão conectados, está bem? Para depois ser mais fácil, digamos assim, fazer um movimento de escolha em relação aos meus sonhos. Porque muitas das vezes o que às vezes nos bloqueia para vir para aqui são crenças, lealdades e medos inconscientes que até não são nossos, ok? Pertencem ao nosso sistema familiar. Está bem? Denise, posso partilhar uma... Era isso que eu ia perguntar a seguir. Se alguém quiser partilhar, ninguém é obrigado, está bem? Mas se quiserem partilhar, partilham o que é que escreveram e eu dou, não sabendo que isto é um campo, está bem que não estamos direcionadas individualmente para cada uma, mas posso-vos trazer um pouco do que é que aquilo pode significar, está bem? Então vá, partilha lá, Tânia, que é para abrir daqui à vontade. O azul lembrou-me a minha avó materna, minha avó Maria. Faz sentido, não faz? A lealdade, Já falámos sobre isso. já falámos nisto, não é? Da lealdade à parte do sacrifício, à parte da doação extrema, à parte do... Isso é muito interessante, porque olha, sabes o que é que eu escrevi? Quando disseste em que período da vida é que tu te sentes, em que tu te sentiste mais conectada? Eu senti-me mais próxima, escrevi aqui, senti-me mais próxima da infância, e senti, o que eu escrevi sobre o boneco foi lealdade, sinto-me confortável, faz-me sentido, e esta parte é que é um pouquinho pior para mim, que é quero. Eu vou-te explicar. Eu sei que agora tu dizeres que queres isto, faz-te fogo, eu já aprendi tanto, eu já estudei tanto e Exato. continuo a querer isto para quê? Ok? Exato. Eu também já tive nessa postura, tipo, fogo, eu já estudei tanto. Para quê? Porquê, meus amores? Uma coisa que a gente aprende nas constelações é, quer a gente goste ou não goste, quer a gente queira ou não queira, às vezes a gente trabalha no nosso consciente a história do nosso sistema e nós entendemos que foram aquelas lealdades e aquilo que nós repetimos ao longo da nossa vida, que nos faz estar naquela rodinha do rato, sabem? A repetir padrões de nossa ancestralidade. Mas, na verdade, é o facto de nós repetirmos estes padrões que também nos trazem um sentimento de pertença, na lei do pertencimento, que eu lembro-se de vos ter dito que as relações trabalham por 3 leis. Então é quase como que, bolas, todas as mulheres da minha vida sofreram dores no seu sistema familiar, nas suas relações, uma vida de sacrifício para com os companheiros, com os filhos, para com os próprios pais. Eu já trabalhei isto na minha consciência, eu já sei que não quero isto para a minha vida, eu já repeti estes padrões, mas quando dou por isso até parece que é ali que eu me sinto bem, Exato. que eu quero aquilo. Porquê? Porque se eu sair daquilo, eu vou me Não sentir tenho rejeitada grupo, pelo não é? sistema familiar. O meu inconsciente vai sentir rejeição, vai sentir que não pertence. Então eu vou ter que lidar precisamente com o desconforto de me permitir ser uma mulher feliz, uma mulher amada, ok? E muitas das vezes o que é que vai aparecer na nossa vida? A bota da tropa que nos vai tratar mal, o carrasco, ok? E o príncipe encantado que nos abre a porta do carro. Por lealdade ao meu sistema familiar, eu vou olhar para o outro desgraçado e vou achar que ele é o melhor do mundo, quando eu já estou a ver ali os sinais todos. E o príncipe, não é? Está ali a abrir uma porta do carro e eu até queria ir para ali,
mas eu não consigo baixar a minha guarda, eu não consigo acreditar que aquilo é para mim. Porque as dores do meu sistema, as dores da mulher do meu sistema, ainda não me fazem sentir, ok, que eu posso merecer aquilo. Então, como eu não me sinto de forma inconsciente merecedora de um destino diferente delas, eu vou continuar, digamos assim, a agarrar as botinhas todas da tropa na minha vida, ok? Mesmo vendo ali os sinais. Eu não estou a falar especificamente de ninguém, eu estou-vos a falar até no meu caso pessoal, está bem? Eu venho de uma linhagem também que a minha mãe, por exemplo, tem uma história difícil de violência doméstica ao lado do meu pai, eu tenho um marido completamente diferente e foi durante muitos anos difícil para mim entregar-me ao cuidado do meu marido, ok? Tivemos vários processos ao longo da nossa jornada, do nosso caminho, terapia, consciência por aí fora, mas ainda hoje, por exemplo, eu tenho que muitas das vezes lutar com esta sensação do eu quero conflito no meu casamento, porque as mulheres do meu sistema, principalmente a minha mãe, viviam em conflito. Então, o meu ego pede muitas vezes para ir à luta, percebem? Pede muitas vezes para estar no conflito. Eu tenho é que lidar com o desgraçado, entre aspas, e dizer assim, não, 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 espera aí que eu já trabalhei a consciência, eu agora pago o preço de abandonar aquilo que é o pertencimento ao sistema familiar e eu escolho ao lado deste homem que não tem nada a ver com os homens do meu sistema, fazer diferente. Está bem? Mas olha, Olha, é assim, e quando o príncipe encantado te abrir a porta, estás a perceber, tu entras para dentro do carro e deixas que ele pague o jantar e não divides a conta e deixas que ele te mime e essas coisas todas, é está bem? difícil largar as armas, não é, Marta? Mas Eu ia pedir para partilhar o meu. Até porque o meu Partilha, filho Marta. apareceu aqui no final. O meu ai, filho foi apareceu aqui. sério, Apareceu. Então eu vou dizer o que é que eu escrevi. Posso? claro. Pode. Então, eu senti um aperto no peito. Esta fase foi aos 18 anos. Escrevi pai e escrevi filho. E o meu filho apareceu aqui. Então, meu amor, sem olhar individualmente, mas só aquilo que me chega. Provavelmente aí nos teus 18 anos houve um grande conflito com o pai, Eu deixei de ok? falar com o meu pai e os meus pais divorciaram-se. Ok. E quer tu gostes ou não gostes, eu nem sempre vou Estou a dizer aquilo que viver. vocês gostam numa sessão individual, está bem? Tu Sim, estás pois de forma marcamos. inconsciente a pedir ao teu filho que seja provedor daquilo que o teu pai não te deu. Do amor, do carinho, do cuidado, ok? Essa criança está fora do lugar dela, está bem a tentar. E por isso é que ele foi aí ver se estava tudo bem contigo. E ele viu-me a chorar e ele era assim: Oh mãe, estás a chorar? O que é que se passa? Eu não, não, eu só me emocionei com uma coisa que a senhora me disse. Ah, e está tudo bem, Marta? Está tudo bem. Faz parte do processo. Lembram-se daquilo que eu vos disse, que com estas novas consciências, a vida vai-nos trazer a oportunidade de olharmos para isto e passo ir fazendo. Está tudo certo, porque é muito natural que a gente não entenda isto, sabes? A primeira vez que alguém disse assim, o que tu estás a precisar é de te render ao teu marido e deixar que ele mande na tua vida. Era-me impensável, não é? Por lealdade à mulher. Ok, então, mas é malucas, uma mulher vulnerável a um homem, está bem? Não conseguia ver aquilo como um passo necessário para eu deixar de repetir padrões, está bem? Então Muito o que é que eu provavelmente tenho se que a gente... fazer? Olha, manda-me depois uma mensagem, eu vou-te sugerir a leitura aqui de um livro para tu perceberes, porque isso para mim é muito claro, ok? O teu filho está em lealdade a ti e à tua dor a prover um cuidado, ok? Se ressoar contigo, podemos marcar uma sessão e a gente vai vendo como é que a gente faz isto. E tu estás num amor de movimento interrompido em relação ao teu pai, ok? E o movimento interrompido em relação ao pai muitas das vezes é aquele que nos traz também a dificuldade de ir para a vida, dificuldade de fazermos sozinhas, temos sempre medo de arriscar, temos sempre medo de que se vai dar certo ou não vai dar certo. Então nós, por muito que saibamos que aquilo é para nós e que era aquilo que nós queríamos, nós vamos ter dificuldade de abraçar aquilo sem que haja a validação de alguém exterior, ok? Posso só sugerir aqui uma situação que é, Marta, eu acho que no caso
Nós temos que ler isto que a Denise disse agora, não de um ponto de vista de seres fazedora. Tu fazes, a Marta é guerreira, a Marta faz, acontece, lidera, só que se calhar há uma parte dela, cá dentro, que ela que ela não se entrega, por exemplo, ela não se entrega à leveza nem ao autocuidado. Estás a ver? Porque Denise, ela Porque não, acho que não provavelmente sou não se merecedora. hoje, porque não é merecedora. Mas ela é aquela que Por isso faz. A Marta, mesmo com medo, vai, Eu não faz, tenho medo. acontece. Eu não tenho, é por isso, eu não tenho medo. Mas eu sei que isso também vem do meu pai. Essa falta, era isso que eu tinha a dizer. essa, porque o meu pai é assim. É que depois, isto tem que se ver em contexto individual, está bem, Marta? Claro. Estou-te Sim, a trazer claro, aqui uma claro, claro. visão. Sim, sim. E o facto de tu ires e fazeres não significa que tu não te sintas, ok, à ausência ou à falta de alguma coisa. E até podes estar no Sim, movimento dele que sim, faz, sinto, mas falta sinto, sempre sim. alguma coisa. Sim, sim, Só que nós sim. temos a mistura fantástica do pai e da mãe, independentemente de a gente ter conflitos com um ou com o outro. E normalmente aquilo que tu mais criticavas no teu pai, talvez, o não ter tempo para, o não ter disponibilidade para, o estar sempre é exatamente o padrão que tu estás a repetir na tua vida, que era o que eu te ia dizer a seguir. Está bem? Uhum. Manda-me uma mensagem para eu te mandar um livro, para te ajudar aqui a abrir. Isto é um Não, processo, está bem? vou marcar, porque eu já tinha dito à Tânia que queria fazer. Queria Ok. fazer presencial até, mas não vivo em Portugal, mas pronto. Mas depois falamos. Quando chegar a altura de fazeres presencial, ela vem. Mas uma sessão online, meu amor, vocês acham que online só com bonequinhos isto não vai mexer em muita coisa? Mas vocês no dia a seguir às vezes mandam uma mensagem a dizer assim, eu não sei como é que isto aconteceu, mas eu sinto aqui uma coisa. Ok? Ok, São métodos diferentes. O puro é presencial. E se chegar essa oportunidade, tu vais abraçá-la, está bem? Mas todos os passos que nós damos são importantes. Ok? Está bem? sim, já estou a trabalhar esta questão há alguns anos, não é? Porque, mas é como a Denise disse, não é as purpurinas e vai aparecendo sempre, de género. Tens que melhorar mais isto, tens que trabalhar mais isto, tens que trabalhar mais isto. Eles vão desaparecer sempre os convites e os gatilhos, sabem? Os Sim, alfinetes perfeitos para que a gente tenha que tocar ali. E até te vou dizer, o teu maravilhoso filho, a determinada altura, não sei que idade é que ele tem agora, não é? 10 anos. Ainda está aqui muito próximo do ciclo de transição mãe-pai, ainda anda aqui entre as duas Está. polaridades. Já na adolescência dele, ele vai-te fazer convites muito profundos para tu teres que olhar para aquilo que tu não trabalhaste, por exemplo, ainda, está bem? Uhum, ok. Já faz alguns. Fazem sempre. Eles vão sempre, mas em ciclos diferentes. Ok. Olha, e dos Obrigada. sonhos? O que é que vocês sentiram dos sonhos? O que é que tu sentiste dos sonhos, Marta? Da pecinha multicolor? Ah, então, senti um nó na garganta, uma necessidade de engolir, uma dificuldade de conectar, que é real. Eu não consigo me conectar com pessoas. E o que queria era paz, tranquilidade. Pois à medida que me ia afastando ou aproximando era igual. Não me sentia desconfortável, era igual. Pronto. Porque os sonhos vêm todos de um lugar de muito sacrifício, de muita angústia. És a fazedora nata, mas és aquela que só queria ter 10 minutos de estar ao sol a ver as borboletas a passar. Então é muito angustiante carregar isto tudo, este peso todo. Então é difícil estares, daquilo que eu disse, a casa da praia é o que tu achas, mas aquilo que está cá dentro pede-te outra coisa. Então Exatamente. tu queres a casa da praia para compensar alguma coisa, mas o teu íntimo quer é ser abraçada, acolhida, amada de um lugar de leveza. Ok? As coisas mudam, está bem? Isto não é para vos assustar. As coisas mudam, é tudo um passo diferente, está bem? Às vezes a gente tem que deixar cair é aquilo que a gente acha que a gente queria, Pois. está bem? Então vá. Quem é que quer partilhar mais alguma coisa? Posso partilhar eu?
Pode, Susana. No bonequinho azul eu senti o coração acelerado. A idade não dei de idade. E lembrei-me da minha avó materna. Ó, Susana, não tem idade porque a Susana já vem em lealdade ao seu sistema familiar desde sempre, em dor e sacrifício às mulheres da sua vida desde que nasceu. Deixe sair, meu amor. Somos só mulheres. Nenhuma é perfeita. Todas temos desafios. Baixe lá a sua câmara agora só um bocadinho. Vamos fazer uma coisa para a Susana, está bem, menina? Feche lá os seus olhos, Susana. Pode baixar a sua câmara, se sentir mais confortável para não se sentir observada por nós. Consegui. Diga. Estava a dizer que não estava a conseguir. Então vá, não faz mal. Vou pedir à Susana que feche os olhos um bocadinho. Nós só vamos acompanhar a Susana, está bem? Susana, Sim. vai-se permitir sem pensar, deixar só conduzir pela minha voz, está bem? E o que tiver que vir de emoções, vem. Ninguém está aqui para avaliar nem para observar, minha querida. Vai fechar os seus olhos. Vai-se permitir sentir a sua respiração. Inspirar. Expirar mais uma vez. Vai-se deixar conduzir pelo som da minha voz. Neste momento, conduzida por mim, Susana vai imaginar que se encontra na porta da casa da avó, que é apenas e só uma menina pequenina, com o coração que procura aquele colo, aquele amor, aquele carinho que todas as mulheres da sua família procuraram. Vai-se permitir entrar, vai encontrar a avó sentada numa cadeira, ao fundo da sala, com aquele olhar que sempre a recebeu. Vai-se permitir olhar nos olhos desta mulher, que ali está carregada na sua dor, na sua tristeza e na sua mágoa. Vai-se permitir deixar que a sua criança olhe com amor e compaixão para esta avó, mesmo que não entenda aquilo que ali está e aquilo que ela carrega. Vai-se permitir segurar as mãos desta avó, que há muito ali está à espera. Vai repetir no seu coração e para si. Querida avó, eu lamento muito que esta tenha sido a tua dor durante toda a tua vida. Eu lamento muito, 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 muito que este tenha sido o teu destino. A avó, durante muito tempo, durante uma grande parte da minha vida, eu conectei-me à tua dor. Eu conectei-me a tudo aquilo que tu carregavas.
E tive medo de ser feliz. Tive medo de ser amada. E conquistar todos os meus sonhos. Susana vai imaginar que atrás desta criança que agora segura as mãos da avó está a Susana adulta, a mulher que apesar do medo, da insegurança ou da dor, tem conquistado e tem feito por si. Se tem permitido, na medida daquilo que tem sido possível, acolher um pouco de felicidade, de amor e cuidado no seu coração. Vai agarrar as mãos desta criança que seguram as mãos da avó e ir para si mesmo, olhando diretamente para esta avó. Avó, a vida hoje deu uma oportunidade de olhar para a tua história de um novo lugar. Deu uma oportunidade de olhar para mim de um novo lugar. A vida deu uma oportunidade de deixar a tua dor, deixar a tristeza no teu coração e apenas levar a tua bênção. Eu sei, no fundo do meu coração, que aquilo que tu mais desejavas era que eu fosse feliz, que eu pudesse conquistar tudo aquilo que eu mais desejo. Então hoje eu recolho para mim esta criança que em lealdade segura as tuas mãos. Eu prometo cuidar as minhas feridas, as minhas dores, mas seguir um novo caminho. Eu permito-me ser aquilo que eu desejo. Vou-te levar sempre no meu coração, mas de um lugar de amor e de esperança. E peço, por favor, que abençoes cada um dos meus passos, para que eu agora possa ser feliz, para que eu possa deixar esta dor que não é minha e é tua. Vai-se permitir agora dar a mãozinha àquela criança que ali segurava as mãos da avó. Vai-se permitir abraçar esta criança e a avó ao mesmo tempo. E no seu coração dar espaço para se despedir dela e de tudo aquilo que ela carregou. Vai-se permitir deixar sentir no seu coração o que tiver que vir, mas de um lugar de mais leveza e de mais tranquilidade agora. Vai-se permitir lentamente desprender deste abraço, agarrar a criança que segurava ainda a dor da avó, virar costas e sentindo uma maior leveza no seu coração, permitir-se acompanhar desta criança até a entrada novamente de casa. Vai-se permitir sair novamente pela porta por onde entrou. E neste momento, ao colocar o pé lá fora, vai sentir uma brisa que corre no ar, os cheiros das flores e a leveza de um novo caminhar que começa. Vai-se permitir dar este primeiro passo, este primeiro movimento em direção a tudo aquilo que deseja. E lentamente vai-se permitir caminhar, sentindo agora uma maior leveza, uma maior tranquilidade no seu coração.
E é nesta caminhada e na leveza deste novo percurso que lentamente a Susana se vai permitir novamente a sentir o seu corpo, a respiração que agora vem de um lugar mais leve e tranquilo. E vai inspirar e expirar lentamente. Vai se permitir voltar a sentir o seu corpo, conectar com as suas mãos, com as suas pernas e com o seu sentir. Vai lentamente ao seu tempo permitir-se abrir os seus olhos, Susana. E não precisa de ligar a sua câmera já, não precisa de olhar para nós já. Vou aqui conversar com as outras meninas durante um bocadinho e a Susana vai ter este bocadinho para si, está bem, minha querida? Ok, obrigada. Depois eu já volto assim. Obrigada. Ok, então vá, bora lá. Meninas, desculpem, está bem, mas eu sabia que havia aqui alguém hoje que estava a precisar de uma coisa um bocadinho maior, está bem? Acedermos aqui a um campo de constelações e a um campo mórfico é mais ou menos um bocadinho isto. Se vocês me viram chorar também faz parte, está bem? Porque eu conecto-me às emoções do vosso sistema familiar, isto faz parte também do processo e do caminho que eu já fiz, ok? Eu sei que neste momento provavelmente a Susana sente aqui uma leve dor de cabeça e está tudo certo, Susana, depois a Susana já vai apanhar ar lá fora, está bem? Não sei que tempo é que vocês tinham aqui, mas eu senti que a Susana precisava de limpar estas emoções para desbloquear aqui um bocadinho estes medos e inseguranças que ela tenha ainda. Está bem, Susana? Está tudo certo. Ok? Obrigada. Depois manda uma mensagem para a gente falar, porque eu tenho uma coisa para você fazer em privado, está bem? Ok. Obrigada. Então, minhas queridas, isto é mais ou menos aquilo que a gente faz numa sessão individual e um pouco mais, está bem? Eu não me considero assim um ser especial, mas na verdade, quando eu sinto que há alguém desse lado que precisa de alguma coisa, eu não bloqueio. Tá bem? Nunca bloqueei, nunca foi a minha forma de estar. E curiosamente, eu tenho uma pergunta para a Susana. Tem descendência alentejana? Que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, não. Mas eram pessoas do campo, pessoas que trabalhavam. A minha avó materna era. Ok. Muito. Porque a minha descendência é alentejana e aquilo que a mim me chega, não é? Porque é a minha raiz, é o meu conhecimento, era precisamente aquelas senhoras do campo, do antigamente, não é? Mas isto é a minha consciência. Minha avó. Ok, tá bem. Manda-me uma mensagem, Susana, a gente tem aqui umas coisinhas para falar depois as duas, ok? Tânia, diz-me lá o que é que tu estavas aí prontinha para ir dizer. Não, eu ia dizer que sim, nós conseguimos perceber aqui o impacto que estas coisas têm em nós. E eu estou assim a sentir-me profundamente leve, sabes? Estou a sentir aquele exercício que fizeste da respiração, estava mesmo a precisar. E depois ajudou-me imenso. Quando tu fizeste o exercício, sabes o que é que eu achei? Eu achei que o azul, depois comecei a achar que o azul era o passado, o multicolor era o futuro. De certa forma é, né? De certa forma é, pode ser os nossos vínculos e depois o que é que nós desejamos. E pronto, em minha defesa, apesar de eu ter dito que queria o azul, eu depois escrevi assim: decidi que vou para o multicolor porque sinto que é o mais acertado a fazer. Ou seja, Na eu última posso. pergunta, não é? Sim, Naquela parte em que eu disse, vocês já não podem escolher mais nada. já não podes escolher Já mais fizeste nada. Exato. Apesar É de a eu vossa Aconteceu última o mesmo. oportunidade, é o A vosso sério. último A dia, não sério, há aqui voltar eu atrás, não escolhi há o mesmo. azul e depois escolhi o multicolor. Também eu Eu estava acho assim. Eu, para mim é assim: é o quase azul, é o todas azul. devem ter escolhido o multicolor, a não ser que tenham um vínculo à dor muito grande. Ok. Ah,
Oh, então já não é bom Há isso. aqui alguém Não é bom, não percebeste, Marta? Então, Marta, tu não percebeste, o multicolor é os sonhos, é o futuro, ok, ok? E se na ok. última Portanto, oportunidade vocês escolheram o multicolor, significa que apesar daquilo que ainda vos liga às questões dos Azul ou bloqueios, azul. ok? Uhum. Aqui dentro vocês já trabalharam alguma coisa para, tipo, no último dia da minha vida eu escolho a leveza, tá? Tipo, isto vai me custar horrores, mas eu vou escolher. Ah, então é bom, Aquelas então que é tiveram bom. mais resistência escolheram o multicolor e escolheram o azul, muito provavelmente tem a ver com o facto de que o vinculador do sistema familiar, esteja ele conectado ao lado pai ou ao lado mãe, ainda é muito profundo. Então é quase como que mesmo no último momento da minha vida, eu escolho salvar-vos a todas, mesmo que isto me custe o preço da minha vida. Está bem? Não faz mal. São consciências. Está bem? Mas hoje todas tivemos uma oportunidade, a partir daquilo que partilhámos aqui, de viver coisas diferentes. E aposto com vocês todas, que mesmo o exercício foi para a Susana, ok? Mas eu tenho a certeza que a maioria destas mulherzinhas que aqui está em vínculo ao sistema familiar feminino e às dores do sistema familiar feminino. Está bem? Não estão aqui estas 6 pessoas por